Prepare-se! O podcast Júnior de Oliveira está no ar. Vamos desafiar as ideias, provocar reflexões e sair da zona de conforto. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Júnior de Oliveira. Que satisfação estarmos aqui mais uma vez. E hoje eu converso com o Gabriel, que é gestor, líder aqui da Chamonix, uma das maiores imobiliárias, uma das principais imobiliárias aqui da nossa cidade de Flores da Cunha. Então, Gabriel, seja bem-vindo, né? Na verdade, estamos ambos nos recebendo. No podcast passado eu entrevistei o prefeito César e foi a mesma coisa, né? Eu fui até a casa do prefeito, o prefeito recebeu o nosso podcast e ele nos recebeu e eu recebi ele. E agora, Gabriel, você está nos recebendo aqui na imobiliária Chamonix, aqui no Coworking Imobiliário. E antes do Gabriel começar, eu quero dizer que estamos oficialmente fechando uma parceria para os podcasts aqui, né, serem gravados aqui, nesse local, nesta sala, aqui na imobiliária. Então, aos próximos convidados, nós traremos você aqui para conhecer mais esse trabalho da imobiliária e também para vir ser entrevistado aqui no podcast. Então, Gabriel, seja bem-vindo. Muita satisfação em te conhecer, em falar contigo, em conversar contigo. Seja bem-vindo, dê os teus cumprimentos iniciais para quem está nos assistindo. Muito obrigado, Júnior. Bom dia, pessoal, certo? Com uma enorme gratidão eu recebo. Júnior, tu aqui, tu sabe que tu é da casa, sempre vai estar muito convidado e sim, esse espaço vai estar sempre à disposição tua para utilizar, certo? Eu fico muito honrado em poder conversar contigo e trazer alguns tópicos do nosso dia a dia, certo? Pode ficar muito à vontade, a gente vai brindar o café da nossa manhã. Isso aí, brindamos. E com certeza sempre é uma satisfação, certo? Perfeito. Sinta-se à vontade, vamos conversar um pouquinho de diversas coisas. Eu estou aprendendo também, é meu primeiro podcast, então o que tu ficar à vontade em conversar comigo, eu sempre vou estar à disposição. Perfeito, Gabriel. Sabe que, indo ao encontro do que o Gabriel acabou de falar, que ele disse assim, que é o primeiro podcast dele, né? E interessante porque na entrevista passada com o prefeito César, foi bem algo que nós conversamos, onde ele disse uma frase, Gabriel, que eu guardei muito para continuar esse projeto, para continuar esse trabalho, que o feito é melhor do que o perfeito. Então, olha só, começamos esse projeto, estamos fechando essa parceria agora com o local para a gente gravar, para receber o pessoal. E então, quando a gente começa um projeto, quando a gente acredita num projeto, Gabriel, eu tenho plena convicção de que dá certo. Por quê? Porque a energia começa a se movimentar. Então, Gabriel, pensando nesse assunto, né, já que nós entramos nisso, eu quero que você primeiro se apresente, fale um pouquinho de você. Eu sei que você já atuou no nosso executivo municipal aqui de Flores da Cunha como engenheiro, né? Então, é bem interessante. Eu gostaria que tu contasse qual é a tua formação, né? Qual é o teu conhecimento e o que você faz, o que tu desempenha aqui hoje na atividade aqui na imobiliária, na Chamonix. Então, conta pro pessoal, até porque, Gabriel, o nosso foco aqui no podcast é empreendedorismo, negócios e liderança. Então, nós vamos sempre trazer convidados onde o tema seja esse. E como nessa pouca convivência que a gente já teve, eu consegui identificar, perceber muitas questões de liderança, né? A equipe da Chamonix que está te assistindo, está te acompanhando, com certeza vai concordar comigo. Identifiquei vários pontos aí de liderança, da sua gestão. Então, queria conversar contigo sobre a tua história, né? Nós vamos começar esse podcast, vamos dividir ele em 3 momentos. Conversar um pouquinho sobre a tua história, né? A tua formação, por onde você passou. Nós vamos conversar sobre liderança, qual é o teu conhecimento, né? Como você chegou a esse cargo da liderança. E por último, nós vamos falar sobre negócios, né? Sobre quais são os negócios, as tendências aqui do mercado imobiliário da nossa cidade. Então vamos começar pelo começo. Te apresenta, fala um pouquinho do teu currículo, o que tu já fez, por onde andas, do que come, do que se alimenta. Todo o Júnior Repórter quer saber. Legal. Só complementando o que tu falou, né? O início, ele se faz necessário. E o movimento, ele gera movimento, né? É muito importante a gente ter
essa base, porque dentro dos processos, dentro do ganho de musculatura, dentro do desenvolvimento, a gente precisa iniciar. E o início, ele é necessário. Quando a gente começa um movimento, isso com certeza gera movimento e a gente se desenvolve nesse tempo. Falando um pouquinho sobre mim, gente, vamos lá. Gabriel. O Gabriel, ele é formado em engenharia civil, ele tem o processo de graduação feito aqui em Caxias do Sul, na UX, muito próximo. E eu busquei a especialização, eu tenho 3 áreas de especialização, meu MBA, em parte de auditoria, em avaliação imobiliária, muito utilizada dentro da própria imobiliária que é onde eu atuo hoje, e também uma terceira parte que é voltada para a parte de engenharia, certo? Dentro dessa especialização, dentro da minha graduação, eu sempre atuei voltado em parte de incorporação. O início da minha carreira, ela se deu em Caxias, onde eu trabalhei em incorporadoras dentro desse mercado, que é a indústria da construção civil, certo? Com o meu desenvolvimento, eu acabei prestando um concurso público para a Prefeitura de Flores da Cunha. Naquele caso, eu ainda era estudante, eu ainda estava me graduando, e eu acabei ficando na 2ª colocação. Inicialmente foi chamado o primeiro colega, e depois, até quando eu finalizei o meu curso, consegui o meu diploma, eu fui convidado, então, a vir para Flores, a atuar dentro do executivo. Inicialmente, então, eu assumo como engenheiro civil na prefeitura, conheci muitas pessoas, eu trabalhei dentro da Secretaria de Planejamento, era uma ótima equipe, teve diversos aprendizados, eu conheci, na época, a gente tinha a secretária, era a Ana Paula Cavagnoli, uma excelente liderança, foi extraordinária o meu ganho de aprendizado junto com ela, e também a equipe, né, de engenheiras, engenheiros e arquitetas que a gente também tinha na época. Sou muito agradecido a todos, né, porque tive ali muita experiência de entender o que antes eu conhecia só a parte de incorporação, da parte privada, agora eu comecei a ganhar um conhecimento da parte do executivo, a parte do outro lado do balcão, né, que é o que eu gosto de falar. Com o tempo, eu acabei me desenvolvendo dentro da prefeitura e tive até a oportunidade de ser convidado a me tornar o secretário de Planejamento Urbano. Naquela época, a gente tinha 3 grandes pastas dentro da secretaria, que era o planejamento urbano, o meio ambiente e o trânsito, que por um período eu acabei assumindo. Continuando o caminhar do Gabriel, eu saio da prefeitura, então assumo a gestão da Chamonix número 1 Imóveis, que é onde a gente teve a oportunidade de se conhecer e hoje a gente tem aqui a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a parte de liderança e gestão que eu estou atuando. Dentro da Chamonix número 1 Imóveis, e já entrando na minha atuação, eu lidero um grupo de corretores, uma parte comercial e também uma parte de marketing voltada à intermediação imobiliária. A atuação de uma imobiliária, naturalmente, ela prevê sim a conexão de clientes proprietários com clientes compradores, e dentro dessa relação a gente tenta identificar situações onde a gente possa agregar valor, trazer segurança, trazer conforto e conseguir uma boa negociação em cima de tudo, certo? Certo. Atualmente a nossa equipe conta com mais de 10 pessoas, pensando em marketing, pensando na parte comercial, e a gente vem com uma proposta jovem, uma proposta inovadora, uma proposta que realmente tenta atender às expectativas de todas as partes da compra e da venda, de forma a agregar valor e conseguir que seja feita uma boa experiência de compra e venda. Perfeito. A gente percebe esse crescimento, essa expansão, né, Gabriel? Tanto da Chamonix quanto do mercado imobiliário. E outro dia que nós estávamos aqui conversando sobre gestão, enfim, tu me contavas que começou também, que tínhamos semelhanças, né? Que tu começaste a trabalhar cedo, começou muito cedo. Conta para nós, até para a gente se sensibilizar um pouco nesse momento, porque toda trajetória é uma trajetória. Como a gente disse, né, o feito é melhor do que perfeito, ou seja, movimento gera movimento. Então, quando a gente começa um negócio, quando a gente começa qualquer história
em qualquer momento da vida, tem passos, né, Gabriel? Tem passos, tem momentos, tem dificuldades. Então, antes de entrar propriamente dito nessa parte da tua liderança, que é um exemplo, que é uma referência aqui na Chamonix e para todo esse grupo de empresas, né? Conta para nós como que você começou e iniciou, qual que é a tua história e quais, se você pudesse citar 3 pontos que mais contribuíram para chegar onde tu chegou hoje. 3 pontos que foram essenciais, que tu olha hoje e dizer, poxa, eu faria isso de novo, porque me fez chegar até aqui. Compartilha com nós. Legal. É uma pergunta complexa. Ampla, né? Parece simples responder, mas eu acredito que é um somatório de várias coisas que fazem a gente chegar até aqui. Contando um pouquinho da nossa história, a gente estava falando de inícios, né? O início ele é desafiador. Colocar um negócio voltado a prestar um serviço, onde a gente entenda também que o mercado imobiliário ele é um mercado com valores agregados, tem que conseguir transmitir uma segurança, tem que conseguir transmitir uma transparência para os clientes, para eles conseguirem se sentir confortáveis e a gente conseguir fazer o processo da intermediação. Então, quando a gente inicia uma imobiliária, quando a gente iniciou esse projeto, a gente sabia que a gente precisava fazer algo diferente que já vinha sendo feito por outros parceiros locais, né? Talvez conseguir trazer um pouco mais de conforto, conseguir entender realmente as expectativas dos clientes que antes estava sendo um pouco deixada de lado. Então a gente inicia o projeto com uma infraestrutura dentro de um grupo muito sólido, dentro de um grupo que consegue transmitir, sim, uma credibilidade no andar do processo, que agrega, que gera valor. Esse processo, ele inicia com a criação da identidade visual, o contato de mala direta com os clientes, abrindo, batendo nas portas, de forma humilde, de forma transparente, de forma a conseguir conectar cada relacionamento, não fazendo algo inicialmente extenso, mas sim unitário e de muita sensibilidade. Eu acredito que o passo a passo, quando ele é feito de forma organizada e concreta, ele consegue atingir, dentro de um médio prazo, um lugar superior. Algo sólido sempre vai ser algo maior no futuro. Então a base ela é muito importante. Quando a gente iniciou o projeto da imobiliária, a gente tinha certeza que a gente ia querer trilhar esse caminho. Se eu citasse 3 situações que me moldaram ou que fizeram a gente chegar aqui, eu acredito que, primeiro, a força do trabalho, né? A gente acredita que nada cai do céu. Realmente o trabalho, às vezes, ele é de formiguinha, ele é o olho no olho, ele é conseguir transmitir isso de uma forma pessoal, de uma forma quente, de uma forma humana, né? Quando a gente lida com pessoas e é o fundamental processo de uma imobiliária é lidar realmente com pessoas, a gente precisa desse toque. Então, é nesse intuito que inicia a imobiliária, e talvez seja o primeiro tópico importante a falar, que a gente queria fazer algo diferente em termos do relacionamento. Eu acredito que abraçar as pessoas, ficar próximo das pessoas, conversar no olho no olho, a gente consegue gerar a credibilidade, a confiança e a segurança que ela precisa ter para fechar um grande negócio. Esse seria o primeiro pilar. Perfeito. O segundo pilar que eu acredito que seja fundamental para chegar onde a gente chegou é um conhecimento técnico. Não adianta nada eu ter um ótimo relacionamento, eu conseguir entrar em todos os lugares, se eu também não consigo provar tecnicamente, eu não consigo apresentar tecnicamente algo, um produto, um processo bem definido, né? Eu preciso gerar credibilidade através de informações, plano diretor, conhecimento, incorporação, construção civil para dentro do nosso mercado, que é fundamental. Hoje em dia a gente tem negócios de lançamentos de projetos que talvez se a gente não tivesse essa parte técnica, a gente não conseguiria estar virando essa chave. Então, o segundo pilar é um conhecimento técnico.
a minha graduação, a minha especialização, toda a assessoria que a gente tem, é importante falar que isso não é só meu, é um grupo que forma tudo isso, é base e é um pilar da nossa imobiliária, certo? E por terceiro, eu acredito grupo. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Então, encontrar elementos que fizeram a parte fundamental da nossa imobiliária é intrínseco da nossa profissão. Gabriel, Marco, quando originam o processo da imobiliária, a inicial da imobiliária, eles sabiam que precisariam de pessoas, né, que realmente entendessem os valores que eles possuem, que acreditassem nessa mentalidade e que conseguissem somar esforços para a gente conseguir até multiplicar os resultados. Perfeito. Dentro disso, a gente tem ali questões de liderança envolvida, porque um grupo ele precisa ter muito certo o norte dele. E aí a gente consegue trabalhar e conversar um pouquinho mais a partir de agora. Perfeito. Citou aí bravamente, né? 3 pilares fundamentais, até para quem, né, Gabriel, está começando, né? Para todos nós, mas principalmente para quem tem o sonho ali daqui a pouco de se tornar um gestor, de se tornar um líder. Às vezes as pessoas se perguntam como é que a gente faz para chegar lá, né? Como que a gente faz para alcançar essa posição? Porque todo mundo... você já ouviu falar aquela frase, né? Que todo mundo quer um emprego, mas ninguém quer trabalho. E é um pouco do que acontece com a liderança. Todo mundo quer liderança, o cargo, mas poucas pessoas talvez, né, Gabriel, queiram liderar, né? Então, é muito interessante essa tua história e aproveitando essa tua história antes de entrar na liderança, se você pudesse citar um desafio, o principal desafio que você teve nessa caminhada, seja ele em qualquer esfera, tá? No âmbito de relacionamentos, no âmbito de profissional, no âmbito da vida pessoal, porque a gente sabe que apesar de a nossa vida tem os pilares, né? Relacionamentos, vida pessoal, vida profissional, autoconhecimento. Cada coisa tem a sua bola, mas aí está lá no nosso cartaz, a integração. Ao mesmo tempo, tudo isso se integra porque uma coisa interfere na outra, né? Então, se você pudesse olhar para essa tua estrada até chegar nessa liderança, nessa gestão, qual foi o principal desafio, né? Pegando esse gancho dos 3 pontos que te moldaram para chegar até aqui, agora olhando para o desafio, qual foi o principal desafio para chegar nesse lugar? É uma ótima pergunta. As perguntas estão boas só para ter feedback? Não, excelente. Pessoal, excelente. São as melhores perguntas que eu já tive. Olha só, é bom feedback, né? Capricha, capricha. Vamos lá. Dentro da caminhada, desafios, existem inúmeros desafios. Não existe um único, a gente, dentro do processo, vai identificando situações que a gente tem que superar e a gente tenta dar essa sequência, né? Se eu fosse falar de um desafio específico, é ter equilíbrio. Equilíbrio. Tu acabou comentando agora a respeito de diversas vidas que a gente acaba tendo, diversos círculos de vida que a gente acaba nos formando. Existe a vida familiar, a vida pessoal, a vida profissional, a saúde que nós temos, a vida romântica, a vida religiosa. Existem diversos pratos para a gente ir equilibrando ao mesmo tempo. É óbvio que dentro do processo onde a gente vai estar se desenvolvendo, em determinados momentos a gente acaba priorizando algumas, certo? O que eu enxergo atualmente é talvez um equilíbrio maior. Quando a gente acaba desequilibrando essas nossas vidas que eu estou falando agora, isso pode gerar reflexos em outras. A gente não tem como ser muito bem sucedido na nossa vida profissional se a gente, dentro da vida familiar, a vida religiosa, a vida amorosa, a gente acaba sendo deficitário em alguma coisa. O equilíbrio talvez seja o maior desafio de conseguir chegar a uma posição de gestão, a uma posição relevante dentro de uma esfera profissional. Esse talvez seja o maior desafio que eu encontrei. Em alguns momentos da vida eu priorizei situações
que acabaram gerando situações que depois eu tive que acabar resolvendo. Hoje em dia eu acredito que eu encontrei um equilíbrio e que eu consiga agora transmitir isso dentro de um cenário profissional que hoje a gente fala, mas também dentro dos que eu tenho. Perfeito. E tu enxerga que nessa caminhada tu tinha vários pratos, alguns caíram, Gabriel? Vários caíram, outros tu conseguiu consertar. Como é que foi? Boa. Graças a Deus, nenhum prato caiu. Porque cair um prato realmente gera uma questão interna que depois gera algum tipo de desconforto, mágoa, receio, né? Com certa dificuldade em alguns, eu consegui equilibrar e hoje eu consegui justamente ter uma padronização, assim eu posso falar. Como se todos girassem para o mesmo lado com a mesma velocidade hoje. E isso foi talvez um dos processos mais difíceis de ter atualmente. Entendi. Acabei me isolando em determinados momentos, mas que depois eu acabei, por outras necessidades, movimentando isso e hoje acredito que está muito bem solucionado. Gabriel, tu entende por que está escrito equilibrando a gangorra da vida com integração? Isso é um slogan maravilhoso, né? O equilíbrio ele é fundamental. Uma das coisas que nós acreditamos e muito aqui no podcast é a questão do equilíbrio, né? Então, tu trouxe agora a chave, né, da mensagem que a gente quer transmitir, né? A mensagem principal que nós temos é isso, é que tem que existir esse equilíbrio, tem que existir essa integração. E a gente vive numa gangorra, de sul a norte, como fala o gaúcho, né? Então, de sul a norte, de norte a sul, vai para lá, vai para cá, vai para um extremo, vai para outro e não funcionam extremos, né? Então, o equilíbrio é perfeito. Então, bem bacana o que tu traz, acho que casa muito com o que a gente quer transmitir para quem nos assiste, porque o equilíbrio é a chave para tudo. Dentro desse equilíbrio, dentro desse Gabriel, né, que veio lá de trás com essa jornada, o seu principal desafio foi o equilíbrio, hoje conseguiu equilibrar. Quais são se você pudesse citar 2 valores que mais nortearam a caminhada do Gabriel e que hoje norteiam, né? Se você pudesse olhar para o Gabriel lá com 10, 15, 20 anos de idade, nem sei a tua idade, Gabriel. 31, jovem, né? Jovem. 31 é conservado. Né? Conservado. Tá na flor da idade, Gabriel. Se hoje você puder olhar desde os seus 10, 15 anos, 20, agora com 31, e você puder citar 2 valores que diga assim, bom, isso define o Gabriel, né? Se você, lá na sua mais pura essência, né? Lá dentro do coração, quais são os valores que mais se norteiam e aquilo que você não negocia, né? Que você coloca na mesa e diz, bom, isso eu não revogo. Muito bom. Eu acabei não comentando na nossa conversa, mas eu inicio com 9 anos de idade a minha carreira no basquete. Olha só. Sou um atleta desde muito jovem, eu obviamente tenho esse hobby atualmente muito praticado muito dentro de mim. Né? Eu jogo basquete desde os 9 anos de idade, tive a oportunidade de jogar desde lá até atualmente. Fazem mais de 20 anos, então, que eu pratico esse esporte que eu acho maravilhoso. Atuei em clubes, joguei profissionalmente, joguei fora do Brasil, joguei em outros estados, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Quando tu me fala em talvez um atributo, uma característica que eu não abriria a mão, eu acredito que seja a cooperação coletiva. A cooperação coletiva é algo que está dentro de mim por causa do esporte coletivo que eu pratiquei muito tempo. Eu entendo e eu não consigo abrir mão do respeito que tenha que se ter dentro de um grupo. Senso de hierarquia, senso de liderança, senso de coletivo, entender que a decisão coletiva ela é superior à decisão individual, né? O esporte, dentro dessa carreira que eu tive, ele me deixou isso muito claro. Então, se eu tivesse que escolher uma característica, eu ia falar dessa coletividade. Né? Eu não vou abrir mão de ser alguém coletivo que pensa nos outros, que consegue trabalhar em grupo, que entende que às vezes uma decisão coletiva ela é superior a uma individual. Essas talvez sejam
a minha principal característica. Outra também que eu acho fundamental é senso de transparência. Senso de transparência, para mim, é fundamental em qualquer situação que a gente venha a fazer. Eu falo isso dentro do profissional, eu falo isso dentro da vida familiar, eu falo isso dentro de todas as que a gente tem, certo? Dentro da amizade, dentro do companheirismo, dentro do profissional, dentro de um atendimento, tudo é pautado dentro da transparência. É nela que a gente vai conseguir ganhos de confiança, é nela que a gente vai conseguir perpetuar a nossa convivência. Não adianta a gente entrar dentro de um relacionamento, de uma conversa, no qual eu tento esconder o jogo, no qual eu gero sombra para aquela relação. Todas as vidas, seja o médico que eu vou consultar, seja o advogado que eu vou consultar, seja o contador que eu vou consultar, seja a religião que eu praticar, eu tenho que ser transparente. Eu tenho que me deixar, obviamente, ser conhecido para também conhecer as pessoas. Eu acredito muito nesses dois tópicos. Perfeito. E acho que os valores, quando a gente tem eles claros, né, Gabriel? A gente, quando tem esses valores claros e evidentes na nossa vida, fica mais fácil para a gente saber quem a gente é, né? Então é muito interessante esse senso de transparência. Tu sabe que eu trabalhei muito atendendo público no geral também, e uma das coisas que sempre me nortearam, assim como da mesma forma que te nortearam, foi essa transparência de falar o que precisa ser dito da melhor forma. Às vezes a gente vai falar uma coisa que não é legal, mas que a gente fale de uma forma coesa, tranquila, coerente. E quando a gente fala dessa forma e a pessoa sente que tu está sendo verdadeira, né, que tu sente que tu tá transmitindo realmente uma informação verdadeira, que é coesa, que é coerente, a pessoa vai dizer, cara, essa pessoa eu quero me encostar. Porque ela sempre vai me orientar. E eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei muito da sinceridade, da honestidade, e porque gera uma confiança muito grande que no mundo da liderança, no mundo dos negócios, é essencial, né? Saber falar não é fundamental. Como é que a gente fala não, Gabriel? Vamos lá, Gabriel! Agora tu entrou num ponto que eu adoro. Como é que a gente fala não? Boa, é uma ótima pergunta. Porque falar não, eu começo falando que o falar não é alguém que já atingiu um nível de maturidade. Legal. Quando nós não temos uma maturidade, a gente acaba, até para poder se encaixar dentro de um grupo social, até para se encaixar, tentar se tornar mais aberto, a gente acaba aceitando. Saber não, saber falar não, requer uma maturidade, um nível de confiança, um nível de autoestima, um nível de conhecimento, e existem formas para falar não. Isso é fundamental. Importante falar que eu faço dessa forma, mas existem diversas, formas de falar não, mas eu costumo justificar. E dentro do meu critério de transparência, eu explico o porquê que eu tenho que falar não. Às vezes isso requer diversas situações, né? Mas é fundamental, eu não tenho que esconder. Se eu justifico aquela decisão e pontuo a meu lado, o meu ponto de vista, eu consigo confortavelmente indicar o que eu quero e o que eu não preciso, certo? Eu acho que, talvez respondendo agora mais objetivamente a tua pergunta, toda vez que tu fala não, o outro lado ele sente que é uma objeção, é algo que eu não gostaria de escutar. Mas quando tu justifica o porquê tu falou não daquela situação específica, tu acaba trazendo conforto, a pessoa aceita e ela acaba criando até mais relacionamento contigo. Perfeito. Essa resposta vai para todas as redes, porque saber é uma coisa que a gente tanto procura, né? A gente faz leituras, procura informação de como dizer não, né? Gabi, o teu nome completo? Gabriel Luiz com Z. Luiz com Z. Ecker. Luiz Ecker, é verdade. Tinha visto já, mas é importante para quem está nos assistindo saber também. Gabriel Luiz Ecker. Conhecemos um pouco a tua história, conhecemos os teus valores, a tua
os teus principais desafios nessa caminhada. Agora eu te convido para o segundo bloco, que é a liderança, a gestão. E eu quero começar perguntando, quando eu entrei aqui numa das primeiras vezes que eu vim aqui no Imobiliário conversar contigo, que até a gente conversou sobre o podcast, que eu gostaria de te entrevistar e fazer um podcast, a sua equipe, né, as pessoas que provavelmente vão assistir, vão compartilhar os cortes, enfim, a sua equipe aqui disse assim, olha, que bom que tu vai entrevistar o Gabriel para falar sobre liderança, porque tu sabe que ele não é um chefe, ele é um líder, né? Então, como que você chega nesse nível, Gabriel, de cativar tanto a sua equipe, a ponto da sua equipe te olhar como um líder, como uma liderança? E por que eu digo isso? Porque a gente tem uma visão do chefe, né? Olha lá, gangorra da vida, de sul a norte, né? Então tu vai para um extremo chefe, aquele chefe chato, autoritário, que a gente não quer ver na frente, meu Deus do céu, sabe aquela coisa? E ao mesmo tempo, o outro extremo é aquele chefe que não se posiciona, que não tem voz para tomar decisões, para defender a equipe, porque a equipe precisa ser defendida perante os superiores, perante a sociedade. Então nós temos os extremos. Eu arrisco dizer que o equilíbrio, né, a integração dessa chefiação é a liderança. Então, eu fiz o primeiro podcast que eu fiz foi sobre isso. Eu falei do equilíbrio, lá no centro está a liderança. Gabi, como é que tu enxerga hoje a tua equipe te olhando como um líder, uma liderança, uma referência em liderança? Se você pudesse citar duas coisas específicas, né? Duas ou três ali, três fatores. 2 ou 3 fatores que fazem com que a equipe hoje te enxergue assim, e não só a equipe, a sociedade, todo mundo lá de fora, olhe para o Gabriel da Chamonix e disse, cara, esse cara é um líder. Como que... Tanto porque eu tive essa impressão, e eu digo para o pessoal aqui que não te conhecia de nenhum outro lugar, então tu está cativando isso nas pessoas, as pessoas enxergam. Então, como que tu enxerga isso? Quais são os principais e 2 a 3 fatores que tu hoje pudesse identificar, que tu pudesse dizer, bom, isso caracteriza uma liderança e cativa uma liderança na equipe? Legal. Primeiro é interessante falar, né, que o grupo é excelente. Todas as pessoas que hoje trabalham comigo, né, por mais que eu esteja na liderança, eu acredito nisso como uma família. Então, o coletivo, como tu falou antes, né? Sempre tento trabalhar dessa maneira. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de novo sobre o basquete, né? Eu acredito lá que atrás, né? ali é um reflexo. Toda a nossa formação, ela carrega, sim, para quem nós somos atualmente, todas as características que foram desenvolvidas dentro dessa jornada. Dentro do basquete, dentro do coletivo, dentro do esporte, a integração, a forma de atuar, às vezes um posicionamento de liderança dentro de uma quadra, ela acabou talvez me gerando os atributos necessários para aplicar atualmente. Talvez o principal atributo que eu pratiquei durante toda a minha vida de atleta foi o exemplo. O exemplo, para mim, talvez seja um pilar que é fundamental para a liderança. Se você faz aquilo, se você fala sobre alguma coisa e faz, aí está de acordo, digamos, isso que quer dizer, né? Tem que ter convicção. Coerência e consistência do que fala, do que... Perfeito. Sim. Não adianta nada a gente pregar uma forma... Às vezes, sim, o líder ele precisa buscar resultados, ele precisa, sim, ter uma posição de cobrança, e aqui a gente tem os extremos entre ser extremamente autoritário e também ser passivo ao ponto também de não conseguir engajar a equipe. Não entregar performance, porque precisa entregar. Precisa ter. A gente precisa trabalhar com números, é isso. A gente, obviamente, entende que existe um trabalho, a gente
sempre precisa buscar a melhoria contínua dentro de um processo bem definido. A gente entende também que existem prazos para a gente atingir, a gente tem que entender esse processo de crescimento, de ganho de musculatura, mas a gente, sim, precisa entregar resultados lá no final da conta. O exemplo, ele é cativante. A forma que eu lido com os clientes, é a forma que eu converso, é como eu me conecto, a oratória que a gente pratica, o respeito, a transparência, a gente volta a falar. O exemplo, ele carrega, talvez, um espelho. E o espelho pode gerar, sim, um engajamento coletivo para que a gente consiga chegar aos resultados necessários. Né? Importante falar que a equipe ela tem que entender esse processo, né? E existem diversas formas de praticar liderança. Nós temos diversos líderes dentro da indústria. Aqui em Flores nós temos exemplos maravilhosos, né? Dentro da própria prefeitura temos também o gestor atual, os antigos gestores são excelentes e o nosso objetivo é conversar com a maioria deles. E é importante que seja colocado, justamente para atribuir o que se busca: empreendedorismo, negócios e lideranças. Eu acredito que os nossos gestores também do município consigam falar muito sobre isso. Existe uma conexão muito grande com os tópicos principais do nosso podcast aqui. Perfeito. Além obviamente, do exemplo, que eu acredito que seja fundamental para praticar, nós temos que conseguir identificar e justificar para as pessoas que estão trabalhando conosco onde nós queremos chegar. Quando é transparente, quando o objetivo ele se torna claro, quando tem uma situação que eu consiga colocar as pessoas junto para atingir aquele resultado desejado, eu acredito que a gente consiga ir mais longe. Quando a gente não tem essa transparência, quando a gente não consegue trazer o exemplo, quando nós só cobramos resultado, a gente se torna um chefe. E eu nunca quis ser um chefe. Eu gosto de ser um líder no qual eu entendo a individualidade de cada um, o tempo de cada um, a forma que eu tenho que conversar de cada um. As pessoas têm diversos tipos de personalidades. Tais pessoas reagem melhor a um sistema e outras a outro. Então, cabe ao líder entender a gestão de pessoa individualizada e aplicar ela. Cada um tem um momento de vida, cada um existem problemas pessoais, sim. Tem alguns chefes que entendem que problemas pessoais não são responsabilidade dele. Eu entendo... Eles querem que separe totalmente. Né? Separem totalmente. Saber. Eu acredito que não seja essa a função principal do líder. Mas ele tem que entender, sim, que talvez a pessoa está passando por uma maternidade, talvez está tendo um filho, talvez teve um problema pessoal que nós precisamos ajustar juntos mesmo, para que depois exista mais desempenho profissional. Então, eu acredito numa questão holística, uma questão maior que envolva todas as vidas da pessoa que está junto e ao meu lado. Muito bem, Gabriel. Gostei muito dessa resposta, porque trouxe o que eu acredito também, liderar pelo exemplo, né? E eu queria, inclusive, aproveitar essa tua fala para te fazer uma pergunta em cima de um fato que aconteceu comigo. Me permite? Por favor. Olha, queria contar para o pessoal que está nos acompanhando e também para ti, que esses dias nós fizemos o primeiro movimento do podcast nas escolas. Né? Então, como o podcast é algo jovem, né? Uma tendência... 2025 saiu uma notícia esses dias que eu vi num outro podcast aqui da cidade, que o podcast será a principal mídia, né? Vai ganhar da TV, ganhar do rádio, vai ser a principal mídia que as pessoas vão consumir a partir de então. E olha só que interessante, eu fui na escola São José esses dias, inclusive um abraço muito especial para a escola São José, que está participando de um sorteio de uma assistência técnica para o podcast que eles vão produzir para o Como Vejo no Município, que é um concurso aqui da nossa cidade. Então, pessoal da Escola São José, caprichem nos comentários, em compartilhar, em curtir, para você ganhar o sorteio. Pois bem, eu fui nessa escola, né, e eu tenho o hábito de me cobrar muito, né? A gente se cobra, a gente quer fazer tudo bem certinho, quer fazer perfeito. E eu fui na escola, a minha namorada, Nery, me acompanhou, me ajudou, me deu uma assistência, nós fomos lá, eu e ela,
E foi muito interessante olhar para a inocência das crianças, e não só a inocência, olhar para elas pegando como exemplo a gente estando lá. Para elas fazendo perguntas, perguntando, se envolvendo, perguntando algumas coisas assim que a gente sabe que às vezes está um pouco distante, às vezes está, como é que eu posso te explicar? Coisas que a gente vai adaptando e conquistando com o tempo, mas para elas tu é o cara, né? Elas olham para mim, que sou ali, né? Que estou ali começando um projeto, e elas acham que tu é o cara famosão, que tu é o, né? Que tu é Mas tu é o cara. Mas aí que tá. E olha só que interessante, às vezes a gente tá ali se cobrando porque algumas pessoas, ou tais pessoas, ou tal grupo não enxerga a gente de uma forma, mas tem outros grupos enxergando a gente dessa forma. Enxergando a gente como uma liderança, como uma pessoa que está com um projeto, que está constituindo. Então, hoje, se nós trouxermos aqui lá como é que se diz lá, o Celso Portiolli, se trouxermos esses caras aqui, quem somos nós, né, Gabriel? Mas não é essa comparação, acho que ela é injusta, né? Eu aprendi, quando eu fui na Escola São José e aconteceu esse fato, que eu fiz a palestra e eles me enxergaram desta forma, eu cativei isso neles, eu comecei a me enxergar de uma forma diferente, né? Comecei a enxergar que a gente está inspirando algumas pessoas. 1, 10, 20, 1000 pessoas, a gente está inspirando alguém. E hoje a gente olha para um líder pelo exemplo, né? Pelo exemplo, a gente está inspirando alguém. Então, com certeza, tu, Gabriel, está sendo uma inspiração para mim, que estou iniciando aqui na imobiliária, para todos os outros corretores, né? Para todos nós que estamos ali iniciando. E não é com o objetivo da comparação, de forma alguma. É com o objetivo de olhar para aquela pessoa e dizer, poxa, que legal os desafios, os valores dela, aonde ela chegou. Eu quero me inspirar, né? Como é que tu enxerga hoje? Tu falou em liderar pelo exemplo, que casa muito com o que eu falei, e aí eu aproveito o gancho para te fazer essa outra pergunta. Como que tu enxerga hoje as lideranças que têm medo de perder o seu espaço? Porque eu já trabalhei com lideranças que te olham e dizem, meu Deus, eu tenho medo de perder o espaço para esse cara. E não é assim, né, Gabriel? O papel do líder é desenvolver as pessoas. E como é que tu enxerga isso do líder ter esse medo? E como é que ele faz para subir o degrau e constituir uma maturidade e pensar, não, eu vou desenvolver as pessoas, porque quanto mais autonomia, mais desenvolvimento elas tiverem, melhor ainda vai ser o meu trabalho. Como é que a gente pode subir essa régua para quem está ali com essa dificuldade de se sentir ameaçado? Primeiro, eu só quero terminar um assunto que no meio que tu falou, que eu acho importante frisar, e depois a gente volta para esse. Tem muito valor no que tu faz. Tem muito valor no que tu faz. Carregar, por mais que seja um processo inicial, algo que está se desenvolvendo, um podcast, eu acredito que tenha muito valor. Poder conversar sobre liderança, poder conversar sobre empreendedorismo, poder conversar sobre negócios, carregar isso para dentro das escolas tem muito valor. Talvez tu não saiba, talvez saiba, mas talvez tu não chegou a realmente analisar, a mensurar o impacto de tudo isso. Conseguir carregar isso para dentro de uma escola onde as pessoas estão em formação eu não vou falar essencial, mas é muito forte isso. Na minha época, não que eu seja tão antigo também, né? Alguns aninhos atrás, poucos anos atrás. Eu não tive a oportunidade de alguém trazer assuntos para dentro da minha escola com esses tópicos. E talvez isso não me despertou, talvez lá naquela época. Hoje, talvez, dentro das pessoas que tu conversou, não vou falar todas, mas algumas foram, cativadas pelo assunto que foi levado. O podcast, o formato hoje atual das mídias, né?
ele consegue ser uma mídia direcionada, nichada, no qual, onde se eu quero buscar empreendedorismo, hoje eu tenho acesso àquilo. Antigamente não se tinha uma mídia de nicho, no qual eu tinha televisões abertas e talvez algumas privadas, e era isso. A gente não tinha... Eu quero falar sobre isso, eu consigo acessar um canal, algum streaming, que eu consiga exatamente o que eu quero. Tu levar isso publicamente para dentro de escolas, parabéns, é o que eu tenho para te falar. É um baita projeto, eu espero que tu continue fazendo isso, eu espero que tu encante crianças, pessoas, lideranças a realmente desenvolverem isso e conseguirem desenvolver o nosso município, que é o que a gente quer. Porque o futuro está ali, né? O futuro está dentro ali das escolas. E o legado, ele é necessário. Exato. O legado é necessário. Então, parabéns por esse movimento. Isso com certeza vai gerar reflexo no longo prazo e a gente nunca vai saber, e talvez isso seja algo difícil de mensurar, a gente nunca vai saber o impacto da nossa transmissão de conhecimento. Tu nunca vai saber aonde isso vai parar, mas possivelmente as pessoas já te têm como uma forma de liderança lá onde tu teve a oportunidade de conversar um pouco. Perfeito. Voltando à pergunta, me relembra, por favor. A pergunta, então, foi sobre as lideranças enxergarem como ameaça. Ah, perfeito. Isso. Perfeito, a pessoa está ali desenvolvendo, está se desenvolvendo, está... que a gente falou agora, tu enxerga potenciais novos líderes e alguns líderes se sentem ameaçados a ponto de pararem o trabalho de desenvolver as pessoas. Isso é perigoso no meu ponto de vista, Gabriel, porque daí tu deixa de ser um líder, tu vai para os extremos, né? Vai lá para a gangorra de novo, tu vai para outros extremos e aí qual que é o problema disso? Tu já deixa de ser o líder, né? Então tu perde a tua essência, o teu papel, tu perde ali a tua credibilidade e eu percebo, Gabriel, agora falando de um cenário, tá? Antes de tu responder a pergunta, em Flores da Cunha, e isso eu quero perguntar para todos os líderes que vierem até aqui no podcast, eu percebo, alguns trabalhadores, operários, né, me trazem essa informação que nós estamos tendo carência de líderes. Chefes nós temos muitos. Um monte. Né? Passivos também, temos um monte. Mas líderes nós estamos tendo uma carência. E aí a gente precisa trabalhar isso, o desenvolvimento dos líderes. Então, em Flores da Cunha, a atual demanda do mercado é por lideranças. Nós temos aí grandes empresas, que não cabe aqui a gente citar o nome, mas nós temos grandes organizações e grandes empresas que têm problema de gestão. As pessoas estão saindo, Gabriel, porque falta uma clareza. Falta, às vezes, um feedback, dizer, Gabriel, que bom que tu está com nós, obrigado pelo trabalho que tu está fazendo. Legal. Às vezes falta isso. E aí as pessoas estão lá desenvolvendo, estão fazendo um bom trabalho, saem daquele emprego para tentar outro emprego, vão num outro emprego, também percebe a mesma dificuldade, porque os líderes estão tendo essa dificuldade de equilibrar o feedback positivo com a cobrança, com a performance, e as pessoas não querem mais ficar nesses lugares. Às vezes o colaborador, ele só percebe esse feedback positivo, ou ele só recebe esse feedback positivo até quando ele já está em processo de saída. Isso. Não fica, por favor, tu é uma ótima pessoa, só naquele momento. Às vezes tu se surpreende, eu já passei por isso, né? Tu tá ali desenvolvendo um trabalho que tu acredita ser o teu trabalho, tu passa um baita tempo dentro daquela empresa, e aí quando tu, aqui tá mais ou menos, tá morno, né? Não sei se eu vou crescer, o líder não me dá uma expectativa de aumento de salário, de promoção, não me deu um plano de carreira. E aí, então, eu vou procurar vou abrir minha energia para outra coisa. E aparece outra coisa. Quando tu vai sair, as pessoas dizem, ué, espanto? Como assim? Vamos fazer um churrasco para te despedir de ti? Gabriel, voltando à pergunta, né? Situei agora a pergunta. Como que nós vamos desenvolver esses líderes, subir a régua, subir a maturidade para entender que não, eles não vão perder espaço, ao contrário, os líderes vão ficar ainda maiores e vão se desenvolver ainda mais se eles desenvolverem outras pessoas para estar no lugar delas. Maravilha. Essa é uma ótima pergunta porque o líder, às vezes, a posição de gestão, às vezes, ela pode ser confundida. Para mim, eu acredito que eu já encontrei a forma ideal. Quando a gente pensa numa organização vertical, onde existem colaboradores,
e o gestor acima daquelas pessoas, começa talvez a criar esse hábito de eu não posso desenvolver tantas pessoas que estão abaixo de mim, porque senão elas podem me ultrapassar. E eu entendo, é um pensamento antigo, é um pensamento conservador, né? É um pensamento que foi desenvolvido há muito tempo atrás, né? Eu acredito que isso já foi superado. Eu acredito na liderança de forma horizontal. E talvez é por isso que eu não entenda essa questão de reter informações para as pessoas que fazem parte do meu grupo não se desenvolverem, né? Eu não consigo entender esse processo de liderança. Quando eu me enxergo ao lado da minha equipe e não acima da minha equipe, fica até claro isso. Quando eu me enxergo ao lado, todo o meu conhecimento eu transmito para minha equipe e se minha equipe subir o nível, eu subo junto. Perfeito. Então, a liderança para mim, ela tem que ser um processo horizontal e não verticalizado. Perfeito. Então, talvez seja uma forma de enxergar que se a tua equipe subir o nível de energia, de desempenho, de processo, a gente consegue subir junto. Eu nunca posso pensar que eu estou acima, eu estou ao lado. Talvez seja essa a dica que eu dou. Nossa, essa resposta aí, Gabriel, também vai para todos. Só respostas é alto nível, né? O que é falar com o líder, né? Gabriel, bem bacana o que tu traz. Finalizando esse bloco de liderança para a gente ir para o último, que é negócios, eu queria que você... Duas coisas, tá? Primeiro, queria que você desse uma dica curta, tá? Alguns segundos, talvez um minuto, para todos os pequenos, médios, grandes empreendedores, para quem está começando um negócio, para os líderes, para toda a liderança que está nos assistindo, se você pudesse citar alguns tópicos em alguns segundos, para a gente fazer até um corte, né? Para a gente fazer um cortezinho. Qual é o ponto essencial de uma boa liderança? Qual é a dica que você deixa para uma boa liderança, para desenvolver essa liderança, para subir as réguas, para subir os níveis, em alguns segundos? Ótimo. Comunicação interna. Comunicação interna, eu acredito que seja o tópico principal de liderança e uma forma de sim conseguir reter os talentos que formam a nossa equipe. A comunicação interna talvez seja a chave. Muitos dos problemas gerados dentro de uma empresa, eles são internos. Eles são falta de transparência, eles são falta de norte, eles são falta de identidade, muitas vezes. A gente mesmo até conversou anteriormente aqui a respeito do feedback. O colaborador só ficou sabendo da importância dele no desligamento que ele teve. A hora que vai embora. É uma falha gigantesca. Se nós não temos um hábito de reuniões semanais, reuniões periódicas, treinamento, comunicação interna, eu gosto de falar reunião frente a frente, né, one to one, no qual tu expressa sim o que tu deseja, o que tu entende que seria necessário desenvolver, mas também tu pega o feedback de como o colaborador está enxergando o próprio processo interno, no caso, da nossa imobiliária. Então, talvez a dica que eu dou, comunicação. Comunicação interna talvez seja uma das chaves que poucas empresas atuam tão bem nesse quesito tão importante. É a diferença também muito grande de um chefe e de um líder, né? O líder, ele está toda hora buscando feedback, ele também está buscando melhorar. Então, sem comunicação, podem criar rupturas de relacionamento e aí a gente tem perda de desempenho. Gabriel, perfeita resposta. E agora, eu queria ressaltar, e isso é um recado muito importante, que liderança não é só o chefe de empresa, né? Não é só o gestor da equipe. Uma mãe, Gabriel, que cria um filho sozinho, que trabalha em tempo integral e que cuida do filho, é uma grande liderança, né? Muito. Um pai que é provedor, talvez ou não, né? Mas enfim, se é uma situação onde o pai também está ali à disposição, cuidando dos filhos, gerando renda, também é uma liderança. Os irmãos mais velhos, para os irmãos mais novos, nossa, são uma liderança importantíssima. Gabriel, mais um recadinho rápido
para essas lideranças, para as mães, para os pais, para os irmãos mais velhos, para as famílias que têm liderança, para as comunidades do interior, nós temos várias aqui, para os fabriqueiros, né? Todos esses são líderes. Um recado que você possa deixar para cada um desses, no dia a dia, algo mais simples no dia a dia que possa fazer diferença. A liderança acontece em diversos momentos da nossa sociedade. Ela não acontece só numa posição de gestão, dentro de um empresariado, dentro de um grupo social. Não, não é só nisso. Quando tu fala de uma mãe que consegue trabalhar, dar conta de 2 filhos, o marido, todas as funções que precisa ser feita, sim, ela está tendo liderança dentro do momento dela, dentro do que ela alcança. Talvez a dica que eu dou para essas situações, a gente até falou aqui sobre capricho em algum momento. Cortella é fundamental. Veio do Cortella, né? Essa frase. Na proposta que for feita como liderança, faça com capricho. Faça pensando no melhor naquela situação e da forma que a gente tenha o acesso daquele momento. Pensando em todas as partes, toda a repercussão, com muita comunicação. Se nós conseguirmos aplicar o capricho do Cortella na posição de liderança, seja qual instância nós estamos, eu acredito que vai ser bem sucedido. Quando eu falo no Instagram que capricho dá trabalho, agora vocês vão acreditar. E agora, para finalizar o bloco, então, Gabriel, um recadinho para a sua equipe da Chamonix, diante dessas, né, diante de tudo isso. A tua equipe com certeza te admira muito. Então, vamos deixar um recado para eles, para cada um deles, né? No modo geral, deixa a tua mensagem para eles, deixa a tua motivação, como se eles estivessem aqui, ao redor dessa mesa, e você pudesse falar algo hoje que os motivasse, que os incentivasse, na verdade, porque motivação vem de dentro, né? Um incentivo para a sua equipe, uma mensagem de um líder para a equipe Chamonix. Legal. Eu já enxergo todos eles sentados aqui na sala de reunião. Isso. Se eu pudesse passar uma mensagem para a minha equipe, continuem o que estão fazendo. Eu acredito 100% que a forma que vocês estão atuando, a forma que nós estamos coletivamente desempenhando o nosso trabalho, é a chave para a gente conquistar voos mais altos. Continuem o trabalho, continuem a dedicação, continuem o foco que vocês estão entregando, que nós vamos colher junto esses resultados. Perfeito. Que mensagem bonita. Um abraço para a equipe Chamonix. Bem, e agora nós vamos passar para o último bloco. Então vamos para o último bloco do nosso podcast, né, Gabriel? Que bom te receber, fico muito feliz por a gente ter esse grande bate-papo sobre a tua história, sobre liderança, sobre gestão. E agora vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre os negócios, né, que é muito importante. Nós temos aí muitas oportunidades em Flores da Cunha. Nós enxergamos o que eu enxergo, né, Gabriel? E vamos ver se é o mesmo ponto de vista e até para quem nos assiste também. Nós temos uma cidade pequena, uma cidade de 30 mil habitantes. Se olhar ao longo dos anos, a população não cresceu tanto. E o que eu enxergo é que talvez dificilmente vai crescer tanto mais. Nós temos aí jovens saindo da área rural, vindo para a cidade. Nós temos pessoas de fora, mais de 60% da população é de fora, né? Nós temos, mas ao mesmo tempo que a população é pequena, que nós temos aí uma população mais local, nós temos muitos negócios novos sendo abertos aqui. Nós temos a comunicação, nós temos o marketing se fortalecendo em Flores da Cunha, graças a Deus, né? Eu, como alguém de marketing, de comunicação, é muito bom. Nós estamos fortalecendo isso por causa das mídias sociais, por causa desses profissionais que estão fazendo a diferença. Então, vai surgir muita coisa, né? Está surgindo bastante demanda, apesar do momento da economia ser um momento de freio na economia por conta da inflação. Nós temos uma Flores da Cunha se desenvolvendo. A rede Axtem está chegando, vai potencializar o turismo. Imóveis, tem, né, vários à venda e as pessoas estão comprando, estão investindo, as pessoas estão vindo morar em Flores da Cunha. Você, Gabriel, como gerente, gestor, líder do mercado imobiliário, a Chamonix como a número 1 em imóveis em Flores da Cunha,
qual é a visão sobre os negócios, potenciais negócios? Vou fazer uma pergunta ampla e fique à vontade para responder especificamente, como queira, tá? Negócios no geral, ramo turismo, ramo imobiliário, claro que tu pode focar no ramo imobiliário, mas é uma consequência, se está tendo mais negócios no imobiliário é porque está tendo turismo, porque está tendo tudo. Então, quais são os potenciais negócios no ramo, tanto para quem investe, quanto para quem é assalariado também, para quem quer investir? Conta para nós qual é o teu ponto de vista sobre isso. Legal. Uma pergunta bem grande. Isso, ampla, óbvio, né? Que eu vou nichar ela pode direcionar. Até inicialmente tu começou agradecendo pela oportunidade. Eu também agradeço muito pela oportunidade de poder conversar contigo a respeito sobre tópicos do meu dia a dia, da imobiliária e também sobre liderança. Então eu fico muito grato por poder conversar um pouco contigo mais. Ótimo. O mercado imobiliário, no qual eu vou agora aprofundar um pouco, eu acredito que Flores da Cunha está num processo de crescimento orgânico desacelerado, certo? Como a gente já falou, ele vem crescendo a população de forma, sim, constante, mas de forma desacelerada. Não tem algo que vai impulsionar isso. Nós estamos vivenciando um processo de desenvolvimento do nosso turismo. Todo mundo sabia do real potencial de turístico que Flores da Cunha tinha. Nós temos vinícolas fantásticas, nós temos o enoturismo que vem se desenvolvendo muito e carregando pessoas de fora para dentro do nosso cenário local, né? Flores da Cunha tem um potencial muito grande nisso. Eu acredito que medidas coletivas, seja vindo do executivo, até o legislativo pode ajudar muito nisso, no qual a gente ganhe infraestrutura. A própria revitalização da 25 é algo que vai gerar um impacto no turismo muito grande e isso vai gerar uma consequência no nosso mercado imobiliário. Hoje em dia nós temos um cenário do mercado imobiliário, eu acredito ainda um déficit habitacional muito grande. Aqui já fica uma dica, temos um déficit habitacional muito grande em Flores da Cunha. Com a alta da Selic que tu acabou comentando, nós criamos um cenário no qual precisamos de uma renda familiar para conseguir efetuar a compra de um imóvel através de um financiamento, no qual a renda ela é muito alta para dentro da perspectiva do imóvel que ela pode vir comprar. Não existe uma compatível relação da renda daquela família referente ao imóvel que ela alcança. Isso talvez seja uma questão social impactante dentro do cenário de Flores da Cunha, né? Talvez a pessoa, a família que tenha determinada renda, queira buscar um imóvel de valor maior, mas infelizmente por causa da taxa de juros, ela tem que vir um pouco abaixo. Isso gera uma distorção social em relação da escolha imobiliária que ela tem. É um assunto ali um pouco complexo, mas de forma prática, isso gera um lapso de oportunidade imobiliária para as pessoas que estão buscando atualmente um imóvel. Flores da Cunha carece de imóveis para a população. Haja visto, por exemplo, uma reportagem do Florence, acredito que há 60 dias atrás, da falta de imóveis para aluguel. Tinha só 8 imóveis disponíveis naquela oportunidade. 8 imóveis. Imagina, uma cidade de mais de 30 mil habitantes tem apenas 8 disponibilidades de imóveis para aluguel. Comumente, eu mesmo recebo mais de 3, 4 pessoas querendo alugar imóveis em Flores da Cunha. Se construir um prédio com mais 30 apartamentos para alugar, aluga todos. Seria esgotado isso em menos de um mês. Com certeza. Oportunidade de investimento? Uma baita oportunidade. Dica, uma baita oportunidade. Claro, existe uma relação de investimento e retorno, que também nós temos que pesar isso. E a gente ajuda aqui na imobiliária, né, Gabriel, a calcular isso, essa consultoria, né? Essa consultoria a gente consegue fornecer ela toda interna. Nós conseguimos desde a localização do terreno, o próprio projeto a ser instalado, a tipologia de imóvel necessário e a própria rentabilidade que isso vai gerar. Conseguimos desenvolver completamente aqui internamente. O tópico que eu quero falar é justamente dessa questão, desse problema real social que nós temos. A cidade talvez aqui, eu vou gerar uma dúvida aqui,
talvez ela não consiga crescer substancialmente justamente por causa desse déficit habitacional que nós temos. As pessoas acabam vindo de fora e encontrando muita dificuldade de acessar o seu imóvel, de comprar o seu imóvel, de alugar o seu imóvel. Como nós queremos que a população aumente de Flores da Cunha se nós não temos imóvel para essa pessoa morar? Se essa realidade não se converter em uma outra, nós vamos dificilmente encontrar um aumento de população dentro de Flores da Cunha de forma expressiva. Vai crescer organicamente, porque o mercado de Flores da Cunha ele tem uma certa quantidade de lançamentos, mas não é o suficiente para conseguir comportar todas as pessoas que vêm de fora. Essa realidade social impacta muito as indústrias do nosso município. Querendo ou não, é muito fácil hoje em dia tu ir em feirões de emprego e encontrar uma disponibilidade muito maior do que propriamente a mão de obra que nós conseguimos ter disponível. 300 vagas disponíveis, 400 vagas disponíveis de emprego e nós não conseguimos preencher porque nós não temos pessoas para trabalhar. Então, vamos pensar na base. Se nós não conseguimos ter habitação para essas pessoas não vão vir para a cidade e essas pessoas não vão preencher os cargos de trabalho em aberto. É necessário para as nossas empresas, para o nosso desenvolvimento do nosso município e, com certeza, para melhorar a nossa infraestrutura de uma cidade, de um planejamento de uma cidade de uma forma integral. Então você enxerga, Gabriel, que se nós... para quem planeja comprar imóveis, não só para morar, mas também para investir, você enxerga que hoje é uma oportunidade para quem quer investir, né? De fazer ali compras de imóveis, colocar para aluguel, colocar para locação, comprar, revender. É uma oportunidade, então, da nossa cidade. Tu enxerga que se a população ter essa mente e ir se abrindo para essas possibilidades, sentar para conversar sobre isso, a gente muda essa realidade, correto? Sem sombra de dúvida, o mercado imobiliário ele é muito atrativo em Flores da Cunha em termos de lançamento. Existe, sim, espaço para muito mais empreendimentos do que atualmente nós temos de lançamento. É claro, sempre é importante aqui nós fazermos uma análise do público-alvo que vai ser direcionado a esse empreendimento. Perfeito. A gente entende que dentro das classes sociais, o imóvel que a gente vai estar lançando, ele vai atender um público específico. Cabe aqui uma inteligência imobiliária, talvez uma assessoria da própria Chamonix, para entender qual existe a maior demanda para ter uma eficiência maior dentro do lançamento. Essa dica que o Gabriel acabou de mencionar é para quem está nos assistindo que quer investir, né, que quer ter uma consultoria imobiliária, como o Gabriel falou. Gabriel, e para quem, agora para outro público, para quem quer comprar o primeiro imóvel? Ou para quem mora com os pais, quer comprar, quer construir, quer vir morar, né? Quem está no interior, às vezes está trabalhando já na cidade, quer vir morar na cidade, comprar um imóvel. Qual que é a dica, o que você pode deixar, uma pincelada para essa pessoa, para esse público? Maravilha. Compre o seu imóvel próprio. Eu sempre vou falar isso e sempre vou defender que a pessoa tenha a sua propriedade. Consiga ter, sim, ali um porto seguro de investimento. Hoje em dia, falar da compra do seu imóvel, para mim, ela é fundamental. Em termos de base, em termos de investimento, em termos de qualidade de vida, né? É intrínseco da pessoa precisar morar em algo. Eu sempre vou indicar a propriedade própria, seja através da busca de um financiamento, uma condição especial, um parcelamento direto, sempre eu vou indicar a busca do seu imóvel próprio. Dica aqui, vamos falar uma dica. Muitas pessoas hoje em dia me questionam, Gabriel, mas a Selic não está alta, a taxa do financiamento não vai estar elevada, será que eu espero reduzir a taxa de financiamento para adquirir o meu imóvel próprio? Atenção, pergunta ouro essa. Resposta, bota uma vinheta, resposta ouro. Resposta para essa pergunta. A tendência de mercado, quando nós esperarmos a queda da taxa de juros,
Em contrapartida a isso, os imóveis, eles ganham valor de mercado. Isso gera um reflexo de baixa de juros, vai começar a ter mais volatilidade o mercado, aumento de preço estático do imóvel. Sempre compre o imóvel antes. Se eu pudesse indicar para vocês, há 10 anos atrás, quando vocês começaram um aluguel, talvez, de alguém que está aqui nos assistindo, se naquela época tu tivesse feito essa pergunta, não, eu vou continuar no aluguel. Pense se tivesse comprado o imóvel. Nós estamos tentando analisar o cenário atual. Se nós projetarmos isso daqui 10, 15, 20 anos, o valor do imóvel ele já vai ter superado muito a expectativa inicial de financiamento. Se eu deixasse de uma forma talvez mais transparente, mais clara, talvez o público que está nos assistindo não tenha tanto conhecimento imobiliário, uma conta simples, gente. O valor da parcela de financiamento ela é decrescente num sistema de amortização saque. O aluguel ele só pode subir. Raras vezes e muito improvável que ele vai cair. Então, se nós fizermos uma conta básica, a gente pode ter uma prestação de financiamento que vai baixar e um aluguel subindo. Em algum momento dessa trajetória de financiamento, o próprio aluguel vai ser superior à parcela da pessoa de financiamento. Sempre compre o seu imóvel. Perfeito, baita resposta. Gabriel, falamos aí dos investimentos, né, para quem quer investir em flores, falamos da compra do imóvel, esses potenciais negócios. Hoje nós fazendo aqui uma síntese do mercado imobiliário, né, fazendo um apanhado geral, com o teu conhecimento, com o conhecimento da Chamonix, como é que está o cenário, no geral? Tu já falou um pouco sobre o assunto, vamos detalhar um pouquinho mais como é que está essa oferta, essa procura, com essa alta da Selic, como está o cenário aqui e quais são possíveis cenários, próximos cenários para a movimentação desse mercado. Legal. Aí a gente já entra com macro números, né? Indicadores de produção, indicadores de comerciais, né? A Chamonix, posso falar individualmente e depois posso até estender isso para um cenário maior. Nós estamos percebendo um aumento do fluxo de vendas em relação ao ano passado. Obviamente, a gente tem o primeiro trimestre, que é um trimestre um pouco mais desafiador. O pessoal, obviamente, está retornando das suas férias. Já tem ali a questão natalina do final de ano. Então, o primeiro trimestre, na parte imobiliária, tem um déficit. Nós, na Chamonix, temos um aumento expressivo. Se a gente for comparar trimestre com trimestre 24, trimestre 2025. Então, internamente, a gente tem uma tendência de alta. Se nós analisarmos também aqui indicadores do executivo, arrecadação de ITBI, que ali é o imposto de transmissão de bens imóveis dentro da prefeitura, que mede, a gente consegue ter perceber o aquecimento ou o esfriamento do mercado, a gente também percebe uma projeção de alta. Então, dentro desse cenário, mesmo com as taxas elevadas da Selic, a gente percebe que o mercado ele está sim se desenvolvendo. Esse é o cenário que nós esperamos para 2025 e também com uma projeção ali já de baixa da Selic para 2026. Perfeito. Gabriel, para encerrar o nosso bloco, esse último bloco, para a gente ir para o nosso fechamento, queria que você pensasse agora, eu gosto dessas coisas de mensagens de fechamento, acho que eu sou meio filósofo, sei lá. É aquela coisa meio Cortella, qual é o fechamento? Não, tu precisa continuar essa voz. Preciso continuar a voz, capricho dá trabalho. Não, mas o melhor é o Silvio Santos, quem gosta, quem... O Silvio Santos Mas eu gosto de fechamento, mas é fechamento de negócio, né? Então, pensando nisso, né? Nós temos dois públicos, eu considero, né? Como eu falei, nós temos o público investidor, o público que ouve justamente pensando em novos cenários, investimentos, abrir novos negócios, empreender, fazer novos empreendimentos, ao mesmo tempo que a gente tem o público assalariado, que está começando ali, está num emprego, está recebendo um salário fixo. Para esses dois públicos,
Vamos sentar com eles aqui no nosso podcast. Vamos olhar para cada um deles, né? Vamos olhar para o cara que está assalariado, ganhando um salário. Por que eu fiz essa pergunta? Porque outro dia, Gabriel, quando eu sentei aqui nesta mesa, que nós conversamos sobre isso, nós falamos sobre momentos de vida. Hoje tu está num momento de vida que tu tem o teu negócio, é um negócio, né? Tu é corretor, então tu tem o teu tempo, tua agenda, tem a tua renda ali, enfim, que se caracteriza como se fosse um empreendedor, porque tu está fazendo as vendas, tu tem a tua agenda, ela é flexível, ao mesmo tempo que se tu não vier de manhã, às vezes tu vem de noite, às 11 horas trabalhar, às vezes vem no sábado, às vezes no domingo, e isso está bem resolvido para ti, como tu mesmo me trouxe outro dia. E nós temos ali o público que, bom, eu trabalho das 8 às 5, não entrego mais das 8 às 5, Deus o livre. Você, né, não trabalho mais do que isso para um CNPJ. Né? Esses são os comentários que a gente ouve. Como é que a gente olha para essas duas pessoas agora? Né? Para a gente... São diferentes momentos de vida e tá tudo certo, né? Não estou dizendo que um está errado ou está certo. Cada um tem seu momento de vida. Se a pessoa ganha 3 mil numa empresa, ela está ali sentada com nós, 3 mil numa empresa. E ela quer sair desses 3 mil e ganhar 10. Ela quer subir esse nível. Qual que é a mensagem que a gente pode deixar para ela investir, para ela pensar em tudo isso que a gente conversou, para a gente fazer um fechamento, como se fosse um resumo de tudo aquilo que a gente falou. Para essa pessoa e para aquela pessoa que já ganha 10, quer ganhar 20, já tem o seu negócio, mas quer ganhar mais, quer potencializar os negócios dela. Vamos olhar para elas duas e fazer um fechamento. Se eu pudesse transmitir uma mensagem para todas as pessoas que estão dentro da sua jornada de trabalho, seja qual o escalão, qual é o nível dessa pessoa, eu falaria: exceda a expectativa. Exceda a expectativa. Quando nós queremos ultrapassar uma determinada barreira, e aqui, obviamente, a gente está falando de questões financeiras, ganho isso, quero ganhar isso. Não existe como nós transcendermos uma barreira, um obstáculo, sem gerar uma expectativa superior de investimento de foco, de atenção, de expectativa. Eu tenho que exceder, eu tenho que transbordar, eu tenho que ser mais do que aquele nível que hoje eu estou. Se eu indicasse, talvez, para ambos, existem formas de conseguir transpor essas barreiras, seja através de um conhecimento. Ninguém está numa posição que não possa conseguir ganhar mais conhecimento. Se especialize, busque, com resiliência, com entrega, com mais foco, com mais atenção, com mais dedicação, com mais tempo. Nós precisamos exceder a expectativa atual. E para isso, precisa sim de entrega, precisa sim de foco, de resiliência, de realmente querer buscar algo maior. Talvez exceder o tempo que eu estou, entregar sim 1 hora a mais para o CNPJ, por que não? Que pensamento médio, que pensamento pequeno, não conseguir liberar ou deixar de entregar a mais. Por que não entregar a mais? Eu tenho certeza que a nova posição que nós almejamos, nós temos que buscar algo a mais. Não adianta nós tomarmos o princípio da insanidade, já conversamos sobre isso. Sim. O princípio da insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nós não podemos fazer isso. E o recado, essa mensagem serve para quem tem medo também, né? De, tô no emprego e tenho um sonho, quero trocar de emprego, quero uma coisa melhor, ou quero algo melhor. Acho que cabe a mesma mensagem, né? A mesma mensagem. Deixar esse medo e... Sair da zona de conforto, seja um medo interno, seja um medo dentro de um relacionamento, seja um medo profissional, seja um aumento de algo. Temos que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é tomar ações diferentes do que a gente já vem fazendo para alcançar novos objetivos. Perfeito. Gabriel, essas eram as perguntas para negócios, né? Obviamente que Flores é uma cidade muito próspera, né? Graças a Deus, né? Nós temos aí muita gente que trabalha
Fortemente, né? Trabalha, faz acontecer, trabalha até 11 da noite. Então, assim, nós temos muitas oportunidades de negócios aqui em Flores da Cunha, falando dos negócios imobiliários, né? Para quem está nos assistindo, essa conversa pode dar continuidade para quem quiser vir até aqui na Chamonix, conversar com o Gabriel, conversar com os corretores, para a gente conversar sobre os negócios imobiliários, né, Gabriel? Então, eu deixo esse momento para tu fazer um fechamento, para tu convidar também o pessoal para estar aqui na imobiliária, para conversar, para gerar um relacionamento, para a gente falar dos potenciais negócios. Nós estávamos falando esses dias aqui do empreendimento novo que está por sair, já a gente já vai divulgar, e a gente estava falando de cenário de 10 anos. Né? Nós estávamos falando desse empreendimento, que ele vai ser colocado numa determinada localização do nosso município, e nós estávamos falando daquela localização daqui a 10 anos. Então, como é importante nós termos essas conversas com pessoas que têm esse conhecimento. Então, com certeza, esse podcast foi riquíssimo. Obrigado, Gabriel, por ter aceitado. Obrigado pela parceria que nós estamos fechando aqui com a Chamonix, para a gente trazer as pessoas para cá também, para a gente conversar. E eu aproveito então para agora deixar um espaço para tu fazer teu fechamento, convidar as pessoas para virem até aqui, falar desses negócios imobiliários e agradecer a tua presença. Bom, uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Se eu pudesse transmitir uma última frase, um último espaço de tempo, eu falaria que o corretor de imóveis, ele tem que ser visto, ele tem que ter a identidade, ele tem que ter o relacionamento como se fosse uma percepção de um médico. É muito comum nós adoecermos e ligarmos para o nosso médico de confiança, e ligarmos para o nosso advogado de confiança, e nós ligarmos, por exemplo, para o nosso contador de confiança. O corretor de imóveis é alguém especializado dentro do mercado imobiliário, no qual também tem muito conhecimento e pode sim ajudar em tomar a melhor decisão em termos de investimento, em tomar a melhor decisão em termos de encontrar a sua nova moradia, encontrar o imóvel ideal. Ele tem que ter essa identidade de ser o responsável pelo conhecimento, assim como um médico é para uma família. Ele tem que ser, sim, um assessor, um colega, alguém que está junto dentro da vida inteira de uma pessoa. As pesquisas, elas falam que uma pessoa comum vai trocar, em média, até 3 vezes o imóvel da sua vida. Olha o quanto isso é importante. É fundamental que dentro dessa escolha, por ser também tão reduzida a quantidade de vezes, ela tem que ser uma escolha muito bem feita, muito bem ponderada, tem que sim fazer comparações, entender relações, entender sobre a localização e ter uma pessoa que trabalha e atua de forma honesta, correta, transparente, segura, confiável, ao lado de uma busca tão importante, tão fundamental que é a escolha do seu imóvel, tem que ser por alguém que tenha esses atributos. Tem esse conhecimento. Esse conhecimento a gente encontra sim aqui dentro da Chamonix. Seja, obviamente, dentro de toda a nossa equipe, que é extremamente qualificada e pode sim estar encontrando o investimento ou a moradia que qualquer munícipe hoje em dia procura. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado por me receber e ao mesmo tempo eu te receber também, né, aqui no podcast. Lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify, completo em áudio, e também o vídeo completo também no YouTube, e os cortes do podcast disponíveis no Instagram, @Junior de Oliveira Podcast. Provavelmente a Chamonix também, né, vou colocar, a Chamonix vai repostar, então siga a Chamonix também no Instagram, né? Então vamos seguir todos os perfis para você ficar atento a todos os cortes, a todas as novidades que saem por lá. Já temos, Gabriel, a próxima convidada, já falo que é convidada, que também é uma empreendedora, que é psicóloga, atendia CLT, hoje ela tem o seu negócio próprio, é empreendedora, é de Flores da Cunha, mora atualmente em Caxias do Sul. Nós vamos recebê-la aqui brevemente, não vou revelar o nome agora, né? Brevemente ela virá aqui para conversar com nós, para a gente conversar com ela também, entender também as visões dela, o cenário, como ela saiu, né, como ela conseguiu
consolidar o negócio próprio dela. Hoje ela é mentora de negócios, mentora de vídeos no Instagram, então muito bacana o trabalho dela, está convidada e confirmada. E Gabriel, só me resta agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tu sabe que, Júnior, tu é já da nossa família. Eu fico muito honrado em poder conversar contigo um pouquinho, ainda mais de tópicos tão importantes para a nossa cidade, para a nossa equipe e para todo mundo que, teoricamente, chegou a escutar o nosso podcast. Perfeito. Um grande abraço. Esse foi o podcast Júnior de Oliveira, em mais um episódio. A conversa de hoje foi com o Gabriel Luiz Ecker, Luiz com Z, que é corretor, gestor, líder da Chamonix, número 1 em imóveis. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Este foi o podcast Júnior de Oliveira, equilibrando a gangorra da vida com integração. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor.